Então, muito boa tarde a todos. É com felicidade que estamos aqui de novo a partilhar conceitos técnicos, desta feita para apresentar o nosso software CAD e TED e Tour. Antes de mais, deixem-me apresentar, portanto, as pessoas que vão estar aqui hoje do nosso lado, portanto, José Couto, eu próprio, responsável por Departamento de Telecomunicações da Teca Portugal, o Romeu Faria, responsável do Departamento Pré-Venda, e o António Fernandes, responsável técnico. Nós estamos, de facto, muito satisfeitos por estar aqui de novo, portanto, temos usado este formato com muito sucesso. Nós estamos a falar para uma grande plateia de lugares sentados, mas espalhados um pouco por todo o país, de facto, os tempos modernos. Nós estamos hoje aqui reunidos e com muito prazer para apresentar a nova versão do software CAD e TED Tour, portanto, a quarta edição, software destinado a desenho, cálculo e orçamentação de redes de telecomunicações, sob o enquadramento manual ITED 4 e Tour 3. É um projeto bastante antigo, portanto, um projeto com 14 anos, e apraz-nos também estar muito satisfeitos com a longevidade do projeto e, digamos, o seguimento do número de pessoas que vêm já desta altura e se mantêm fiéis a esta ferramenta. É uma ferramenta que tem mais de 6.000 licenças atribuídas, tem recorrentemente 900 utilizadores com utilizações regulares, portanto, que usam regularmente o nosso software. É uma grande massa crítica que nos obriga a uma grande responsabilidade que a Teca assume com gosto de dar continuidade a este projeto, melhorando e tornando cada vez mais apetecível, ajudando, digamos, o público a que se destina, que são os projetistas de telecomunicações. Para além de uma ferramenta técnica de inestimável valor, o software alicerça-se numa gama de produtos completa e inovadora, que cumpre amplamente as prescrições do manual ITED. Ou seja, nós temos uma gama que permite um projeto, uma marca, como muitas vezes dizemos, nós podemos projetar Teca desde redes fibra óptica, coaxiais e pares de cobre. De facto, isto é importante do ponto de vista de quem projeta, porque projetando uma marca, os componentes estão afinados para trabalharem em sintonia uns com os outros e produzirem projetos de muita qualidade. Portanto, o projeto ITED Tour é um ato de engenharia, cada vez que mais se distancia do mero preenchimento de tabelas padronizadas, as folhas de cálculo, portanto, e requer, de facto, sólidos conhecimentos específicos na área das telecomunicações. E o CAD e TED é isso mesmo. O CAD e TED o que faz é liberta os projetistas das tarefas rotineiras, sem grande valor acrescentado, permite-lhes concentrarem-se nas tomadas de decisão de engenharia, portanto, que são os responsáveis pela fiabilidade dos seus trabalhos. Basicamente, o que nós temos é um cockpit, onde temos todas as variáveis para levar, digamos, o projeto ao melhor local. Porque o nosso software é muito simples de utilizar, é uma valência que nasceu assim e irá continuar, portanto, ele distingue-se das demais opções do mercado pela sua simplicidade, uma vez que assenta em produtos já totalmente definidos, templates totalmente definidos, não precisam de estar a definir nada, digamos, é usar diretamente para a tela e construir os projetos. Ele facilita as tarefas rotineiras para sermos produtivos, como de facto os tempos de hoje exigem, sermos rápidos a fazer as coisas, mas depois dá-nos todos os inputs necessários para que consigamos verificar se o projeto que fizemos com a engenharia que possuímos, se de facto está ou não de acordo com as melhores práticas de projeto. Eu não vou alongar muito mais, saúdo-vos a todos, desejo-vos a todos um excelente tempo a escutar-nos. Este webinar vai ser um webinar muito prático, com desenvolvimento, passo por imagens de casos práticos, que também o Romeu é capaz de apresentar. E eu vou dar já a palavra ao Romeu Faria,
que dará continuidade à ação. A nível de, se tiverem algumas questões, há um espaço destinado neste formato para as colocarem. Nós, no final, iremos tentar responder às que nos forem possíveis e as restantes serão respondidas a posteriori. Boa sessão, muito obrigado. Romeu, tem a palavra. Boa tarde a todos. Realmente, como o José Couto disse, a melhor maneira de nós vermos estas alterações e esta atualização do software para esta nova versão é com casos práticos, e foi isso que preparámos para vocês hoje. Portanto, vamos começar com cenários mais habituais e depois tentar aqui mostrar algumas valências um pouco mais avançadas. Portanto, os meus cenários vão assentar sobre este edifício que nós estamos a ver na tela. Portanto, vamos falar da construção do edifício residencial com 5 frações e com tudo aquilo que é a arquitetura coaxial que lhe está associada. Então, vamos experimentar aqui várias topologias da rede e os vários mecanismos de construção da mesma, aqui já com alguns truques e com algumas ideias para vocês desenvolverem esses casos. Portanto, quando falamos nas arquiteturas que eu vou apresentar, e vou apresentá-las depois mais ou menos por esta ordem que está aqui definida, vou primeiro falar nas redes de sistema coaxial independente em estrela, na rede CATV, na rede SMA-TV, depois vou falar na rede SMA-TV em cascata e depois, mais à frente, também no sistema coaxial único. Portanto, sem grandes demoras, vamos passar de facto para aquilo que nos trouxe aqui, que é ver as potencialidades do software e ver como é que vamos recorrer a estes cenários. Portanto, eu já tenho aqui a tela preparada do CAD/TED. Há um detalhe muito importante que eu não vou fazer aqui, que é apresentar-vos fastidiosamente as janelas, os ícones, o que é que fazem as coisas. Isso será matéria para outra sessão. Muitos, ou quase a totalidade de vocês já conhecem o software, portanto, deixamos essa parte depois para quem quer afinar algum conhecimento ou para quem está a começar de novo. Portanto, vamos partir deste pressuposto que é que vocês, de facto, já conhecem o ambiente de trabalho de CAD/TED e, portanto, vamos avançar rapidamente nessa parte e vamos partir para aquilo que é o cálculo das redes e a forma de projetar. Portanto, o primeiro cenário que eu vou aqui realizar, vou fazer uma rede de CATV para um sistema coaxial independente. Portanto, vou só aqui mudar o nome da minha rede, para depois também não criar confusões. Portanto, neste momento vou fazer a minha rede de CATV. Então, vou colocar aqui o meu repartidor geral e vou, de facto, proceder àquilo que é o normal na classificação. Portanto, como já disse, eu vou projetar uma rede CATV, vou introduzir a modulação de VBC, entregue pelo operador, e vou dizer que é um tipo de rede CATV. Só isto, ok? Depois, o que é que eu vou, no meu edifício de 5 frações, o ponto seguinte é começar a desenhar as minhas frações. Portanto, nós definimos aqui, tínhamos que usar um dos cenários, portanto, vamos usar um ATI intermédio de 6 saídas e depois vamos aqui começar a construir. Portanto, no resto de chão, temos uma fração única, a fração de resto de chão, e eu vou começar a caracterizá-la. Eu arrastei para aqui, como vocês viram, um ATI de 6 saídas coaxiais. Vou aqui com um duplo clique caracterizá-la, e portanto caracterizá-la não é definir o número de saídas coaxial, mas sim o número de saídas de pás de cobre. Para o efeito, tanto faz ser de 6 saídas ou de outra. E vou dar-lhe aqui o nome da fração resto de chão. Okay? Ponto seguinte, vou caracterizar os meus elementos da minha rede, as minhas tomadas, portanto vou selecionar todas as tomadas e vou caracterizá-las simplesmente dando OK. E depois já vamos ver aqui alguns detalhes importantes que têm a ver com esta nova versão. Ponto seguinte que eu vou fazer é, vou caracterizar todos os cabos de uma vez, dizendo qual é a referência que eu quero usar. E depois é que vou colocar as dimensões de cada um dos troços. Portanto, clicando em cada um dos cabos com a tecla Ctrl, eu vou selecioná-los todos. Vou aqui às propriedades, eu clico com o lado direito do rato, vou às propriedades, vou escolher o cabo 1083, só isto, faço OK. O que é que isto significa? Que neste momento eu tenho
o meu ATI caracterizado, as tomadas caracterizadas, portanto tenho a referência associada a ela e o meu cabo caracterizado, ok? Então, agora vou dar nomes às minhas tomadas. O software introduz-me automaticamente uma numeração sequencial autónoma, mas eu quero sobrepor a isto. É uma grande alteração desde as versões anteriores. Portanto, eu vou querer dar os nomes das frações, os nomes que eu bem entender. Portanto, vou chamar aqui esta tomada T1, esta tomada T2, esta será ZAP, a tomada ZAP 1 será a T3, esta será ZAP 2 T4, T5 e T6. Como veem, este mecanismo não existia nas versões anteriores e, portanto, neste momento isto é alfanumérico. Vocês podem denominar isto com os nomes dos compartimentos, enfim, o código de nomenclatura que vocês acharem que é o mais correto para esta fração individual. A seguir vou dar dimensões aos troços. Portanto, para este, clicando 2 vezes neste troço de cabo, vou começar aqui a definir dimensões de metros para cada uma das ligações às tomadas. Portanto, vou ter aqui um com 10 metros, 12 metros, portanto isto é tão simples quanto isto, clicar 2 vezes e começar a escrever o valor. Se eu quiser, por exemplo, no caso da ZAP, que são 2 tomadas com a mesma dimensão, posso usar a mesma metodologia que usei há pouco. Seleciono os 2 cabos, lado direito do rato, propriedades, e vou dizer aqui que tem, por exemplo, 14 metros. E elas ficam imediatamente as duas associadas. E vamos para a T5, 15 metros e 16 metros. Ok? Portanto, tenho neste momento a minha fração totalmente caracterizada e pronto. O que eu vou fazer agora é usar as ferramentas que o programa tem para eu poupar tempo. Selecionei todo o ATI, copiei o ATI e colei na tela. Portanto, todas as definições que estavam associadas a este ATI vieram aqui para esta cópia. E o que eu vou fazer, única e simplesmente, é mudar o nome do ATI. Ok, portanto, eu vou querer, para efeitos daqui da apresentação, não vamos estar a mudar aqui os nomes às tomadas nem os comprimentos, isto também não será muito importante, mas o processo é aquele que eu fiz há pouco, clicar 2 vezes e mudar sem grandes alterações. Portanto, agora é só por aqui o segundo direito. Eu alterei aqui, meti primeira, mas é primeiro. Ok, portanto, já tenho uma parte do edifício, tenho o resto de chão, o piso 1 e o piso 2 do lado direito está pronto. Agora vou fazer do lado esquerdo. O que é que eu vou fazer? Selecionei os 2 ATIs do primeiro e segundo direito. Vou colar aqui as mesmas versões, vou fazer mirror e vou colocar aqui os ATIs na minha tela. Portanto, agora o que eu tenho que fazer é só mudar o nome para esquerdo. E como já disse, vocês aqui colocam o nome que bem quiserem. Portanto, aqui a nomenclatura vem daquilo que são já os vossos sistemas de nomenclatura habituais. Portanto, neste momento tenho a estrutura dos ATIs totalmente preparada e em pouquíssimo tempo. E agora, para uma rede CATV, o que é que eu vou precisar? De um RG, que basicamente é composto por uma chapa com adaptadores onde eu vou ligar os cabos. Portanto, vou aqui aos painéis RG, mais uma alteração relativa àquilo que eram as versões anteriores, e eu posso definir qual é o tipo de estrutura em termos de dimensão física, 15 e 19 polegadas. Em termos de ITED, o que eu fui ver é para um edifício de 5 frações, qual é a dimensão máxima, desculpem, a dimensão mínima prescrita pelo manual ITED. Verifiquei que era uma caixa C3 e vou usar uma caixa C3. E, portanto, a partir daí, sei que numa caixa C3 não cabem perfis de 19 polegadas, vou usar 15 polegadas. Vou escolher a composição de adaptadores, ok? Aqui só podemos escolher repartidores ou adaptadores. Para a rede CATV não há repartidores e, portanto, não é SCI. Portanto, o que basicamente tem é uma chapa com os adaptadores FEMA. E vou escolher o número de saídas. Portanto, tenho 5 frações. Vou escolher aqui um RG com 6 posições. Vou arrastá-lo aqui para a minha rede e, para ser mais fácil ligar, eu tenho aqui a entrada e a saída, caso eu tenha que fazer combinações de estruturas. É uma questão importante para vos dizer que
Se tiverem um edifício muito grande com 30 frações, ok? Não tem aqui nenhum painel RG com 30 saídas, não é? Portanto, o que se faz é por combinação de RGs e, portanto, eu vou ligar esta saída à entrada do próximo repartidor. Para ser mais fácil e o meu desenho ficar mais limpo, o que eu vou fazer é rodar o RG de maneira a que as passagens para os ATIs fiquem virados para cima, para o meu desenho ficar muito mais perceptível. Agora vou ligar aqui o meu RG, CC, portanto, que me vai depois indicar qual é o valor de entrada de sinal. E agora vou começar a ligar as minhas frações. Portanto, isto é tão básico como clicar na entrada do ATI, na saída do RG, e vou já, uma vez que depois, são poucas frações, vou já classificar todos os troços da ligação vertical. Portanto, eu desenhei o cabo, clico 2 vezes, digo já qual é a dimensão e o tipo de cabo. Aqui a mesma coisa para esta fração. E, portanto, é só escreverem aqui as metragens que apuraram em projeto. Depois vão fazendo aqui as ligações e esta parte, perdoem por ser muito repetitiva, mas de facto nós quisemos mostrar a execução deste tipo de redes desde a raiz e, portanto, não partimos já com cenários pré-configurados e quisemos fazer tudo até porque há aqui alguns detalhes que muitas vezes nós usamos e que podem dar jeito. Há uma pergunta recorrente que me vão fazendo às vezes quando há demonstrações, quando havia demonstrações ao vivo do software e que se calhar algumas pessoas ainda não sabem é como é que eu faço deslizar a tela desta maneira sem usar os scrolls. É fácil, clicam para aquelas pessoas que têm ratos com roda, roda para fazer scroll, portanto clicam com a roda e mexem o rato na direção que quiserem e ela posiciona-se como vocês estão a ver. Portanto, neste momento eu tenho a minha rede vertical toda caracterizada, tenho todos os ATIs, portanto tenho a minha rede preparada. Vou simular, ok? E neste momento posso ver aqui no log de cálculo que não tenho nenhum erro. Portanto, todas as minhas tomadas, todas as minhas ligações permanentes, que é no fundo o que este programa faz, uma grande vantagem que ele nos dá é tira-nos a necessidade de estarmos atentos aos pequenos problemazinhos de validar todos os permanent links. Ele faz esse trabalho por nós e se houver algum problema avisa-nos, não havendo também coloca-nos tudo, faz aqui os cálculos e deixa-nos preparados para o processo de engenharia propriamente dito, que é da escolha dos melhores componentes, ou a escolha da arquitetura de rede e não com preocupar-me com fazer aqui a validação de atenuação e slope, portanto ele faz isso internamente e depois daqui a bocado já vou mostrar o que é que ele diz, o que é que o programa me indica caso eu ultrapasse os limites do TCD/CM. Portanto, neste momento, o que é que eu posso querer ver aqui? Por exemplo, para apresentar em projeto, posso querer ver nas tomadas as atenuações, ok? Então, para não estar aqui, tomada a tomada, a colocar essa indicação, eu vou aqui ao editar, clico no botão apresentar cálculos, ok? Eu tenho uma tomada selecionada, portanto, não podem ter nada selecionado, vou apresentar cálculos, vão escolher o elemento do tipo tomadas, vão escolher as duas frequências, neste caso no CATV 47 e 862, e para a rede CATV parece-nos importante ver a atenuação da ligação total desde o RG à ATT. Porquê? É analisado pelo operador, caso haja um contrato de uma determinada fração, qual é o nível de sinal que ele tem que colocar no ponto de injeção dessa fração para vencer a atenuação e chegar à tomada com o nível de sinal que ele pretende. E, portanto, se esta informação tiver em todas as tomadas, facilmente um operador chega aqui e consegue, olhando para o diagrama, avaliar esse tipo de situação. Outra situação importantíssima é aquilo que nós chamamos o painel de instrumentos do avião. Vamos pôr esta figura que se calhar é mais fácil de entender e, portanto, é de alguma maneira colocar aqui um sítio no programa que me diga tudo o que aconteceu na minha rede sem eu ter que estar a ver aqui tomada a tomada. Então, aqui no RGCC, eu vou usar com o lado direito do rato a opção apresentar cálculos, ok? Vou ativar as duas frequências e todas as opções que eu aqui tenho do lado direito no mostrar. O que é que isto me diz? Primeiro, para cada uma vai à minha rede total e diz-me qual é a minha tomada mais favorável e menos favorável. Identifica aqui, diz qual é a fração
diz-me qual é nessa tomada, na -F e nessa tomada mais F, qual é o nível de sinal que lá está. Diz-nos também a baliza que vai depois dar sinal ao operador qual é o nível mínimo ou máximo que ele terá que injetar naquele edifício, se encontrar alguém que queira fazer contrato, já tem aqui balizado qual é o valor mínimo ou máximo que ele há de precisar. Okay? E também nos indica já qual é o slope máximo que vai encontrar de desnível aqui nesta rede. Portanto, agora, o máximo que eu posso fazer é, se quisesse aqui ser um pouco mais perfeccionista, eu estou aqui com um nível de injeção de sinal de 64.3 dB, posso querer pôr isto naquilo que são os valores indicados no manual ITED 4 de 55 dB, portanto tentar aproximar. Basicamente clico 2 vezes no RGCC e vou meter este scroll aqui a meio que me vai alterar o ponto de injeção, portanto eu passo de um determinado nível de injeção para outro, neste momento alterei esse valor, vou fazer calcular e agora se eu olhar aqui novamente para o painel de bordo do meu avião, tenho aqui um indicador de que na -F e na mais F, quais são os valores que estão neste momento a chegar. Portanto, em termos de rede de CATV num sistema coaxial independente, temos a nossa rede projetada. Então vamos fazer a rede de SMA-TV. Portanto, já fizemos a rede CATV, vamos fazer a rede SMA-TV e eu vou usar o esquema aqui de estrela ascendente, para não estar a desenhar tudo de novo. E, portanto, o que eu vou fazer é vou adicionar uma nova rede. Vou aqui dizer que é a rede SI SMA-TV e vou pedir para copiar a rede CATV. Okay. O que é que isto me traz? Toda a parametrização dos ATIs, todas as distâncias da rede vertical, que neste momento são as mesmas. A única coisa que eu vou para já apagar é o chassi que ia suportar os cabos que vêm das frações e o cabo que ligava aqui a entrada desse chassi. Neste momento, o que é que eu vou precisar de colocar? Portanto, para a rede SMA-TV, vou precisar de um painel de 15 polegadas, com uma composição de repartidores e com 6 vias. Ok? E o que é que neste momento o software me coloca aqui na tela? Basicamente é a estrutura física que eu iria precisar para construir isto. Portanto, um painel de 15 polegadas com um repartidor de 6 vias acoplado. E, portanto, já não precisamos estar a caracterizar estes elementos, eles já ficam aqui caracterizados. Mais uma vez, para efeitos gráficos, o que eu vou fazer é colocar aqui o meu desenho na posição que eu entendia, ser a mais favorável em termos de grafismo. Vou ligar aqui por um cabo com 0 metros e vou basicamente estender aqui a ligação dos ATIs para eles corresponderem às entradas do repartidor. Portanto, este é o processo de ligação. O que é que me falta? Ir aqui ao RGCC, definir o tipo de modulação, deixa de ser DVB-C, passa a ser DVB-T e DVB-S-S2, e vou usar o tipo de rede SMA-TV. Okay? Portanto, neste momento, eu tenho tudo preparado para avaliar se a minha rede está de facto a funcionar. Portanto, chego à conclusão que não me dá aqui nenhum erro no log de cálculo e o que eu agora vou fazer é, para a rede SMA-TV, não estou interessado em ver a atenuação da ligação total, então eu vou fazer aqui uma alteração, vou apresentar cálculos, nas tomadas, vou escolher todas as frequências e quero ver a frequência e o nível de sinal. Não vou voltar a repetir, tudo o resto do programa calcula e se estivesse em falha ou com erro, iria avisar. Não estando, está ok, portanto temos que nos preocupar com aquilo que de facto é importante. E neste momento estamos a ver os níveis de sinal. Agora vamos precisar de ajustar aqui a nossa tela do cockpit e definir aqui os valores das frequências que não estavam calculados. E, portanto, neste momento, eu poderia ir analisar aqui independentemente cada uma das tomadas, mas olhando aqui para esta zona aqui do RG, eu tenho imediatamente a noção de o que é que está na minha tomada -F e mais-F e posso fazer aqui alguns ajustes de tentar aproximar ao máximo os sinais dos 55 dB definidos no manual ITED. Portanto, agora era uma questão de subir e descer aqui os valores até chegar
àquele que sairá o meu valor atual. Eu penso que estarei lá no limite. E agora o que é que me falta? Definir qual é o tipo de cabeça de rede para este edifício. Portanto, nós, mais um elemento que aparece aqui que não aparecia nas versões anteriores, o Edend, basicamente coloca-nos aqui na tela este modelo, que basicamente é um template, onde eu, clicando 2 vezes, posso escolher entre algumas cabeças de rede pré-definidas. Nós para já avançamos com o básico, para moradias, para edifícios residenciais com aplicação multibanda ou com monocanal, e com algumas características que podem ver ali ao lado já definidas. Se quiserem ter mais ideia do que é, podem carregar no visualizar e avaliar a maquete de AutoCAD, neste caso em PDF, daquele elemento que vocês estão a escolher para esta rede. Portanto, basta clicarem no OK, ficam com essa cabeça de rede. O que é que ela vai fazer? Quando exportarem, ela vai aparecer nos mapas de quantidades e também vai depois aparecer a maquete de AutoCAD dessa mesma cabeça de rede. Portanto, aquilo que eu vos mostrei aqui em PDF vai-vos aparecer lá em AutoCAD. Portanto, neste momento tinham a vossa rede de SMA-TV em estrela, completamente preparada, validada e pronta a funcionar. Agora, uma coisa que eu falei há bocado e que tem a ver com essas alterações do programa é, então, e quando algo não está bem? Ok? Então, mais uma vez, o que o programa faz e o que nos é pedido no Manual ITED 4 é que nós avaliemos ligações permanentes, ok? Portanto, temos que verificar se cumpre classe TC-DCM, portanto, nas frequências de 47 a 862 a atenuação tem que ser inferior a 13,8 dB, o slope nos 47 a 862 tem de ser inferior a 10,8 dB, e no que diz respeito à faixa de frequência de 950 a 2150, a atenuação tem que ser inferior a 23,4 dB e o slope inferior a 8,4 dB. Okay? Portanto, é isto que o programa vai avaliar. Então, eu vou ser aqui mauzinho e vou tentar aqui criar uma dessas falhas. Portanto, vou aqui calcular. E se repararem no meu log de cálculo, neste momento tenho erros. Ok? Tenho aqui um erro na frequência de 862, portanto tenho uma distância que me coloca isto a falhar em TC-DCM, ok? Além disso, além de tudo isso, também tenho a mesma situação nos 2150 e, porque não mexi no valor do RG, também fiquei com a minha tomada fora do valor. Se eu clicar isso, uma vez que podem ser muitos erros deste género, basta-me clicar 2 vezes e a ligação permanente que está errada aparece a vermelho. Ok? Portanto, neste momento eu sei que é esta ligação que eu terei que controlar. Portanto, se puserem o rato em cima do cabo, não precisam de clicar, é só posicionar o rato em cima do cabo, vão ter aqui automaticamente e assinalado a vermelho nestas tooltips aquilo que está de facto a falhar. E neste caso podemos ver que falha a atenuação permanente, da ligação permanente, e falha o slope. Portanto, temos aqui uma dupla falha. Portanto, é este o mecanismo que nós criarmos para quando estamos a falhar o cumprimento da classe TC-DCM, portanto, formas de vos avisar e de vocês usarem os vossos conhecimentos agora de engenharia para resolver. Portanto, este também não é o foco desta apresentação e, portanto, em outras apresentações iremos falar sobre como resolver este tipo de situações, esta muito específica, que é dentro de um ATI, de um edifício residencial. Teríamos que pensar aqui em alguns cenários bastante complexos, portanto, diferentes do cenário standard de um ATI. Portanto, vou voltar a calcular, porque voltei a pôr aqui a distância em 16 metros e neste momento tenho a minha rede preparada. Portanto, na sequência da apresentação, já fizemos as redes SI, CATV e SMA-TV, ok, em estrela. Agora vamos falar daquilo que está aqui do lado direito, que é um SCI para a rede SMA-TV, mas em cascata, ok? Muito vantajosa para situações de edifícios, por exemplo, com muitos pisos e que facilmente esgotamos o espaço, por exemplo, de colunas montantes verticais só com a cabelagem e, portanto, poderá ser de facto importante conseguirmos algum emagrecimento na quantidade de cabos e daí que a importância destas redes em cascata, apesar do manual pedir que sempre possível façamos em estrela, mas é possível fazer em cascata e vamos de facto fazê-lo. O que eu vou fazer agora é
vou copiar esta rede de SMA-TV, vou aqui criar um SCI SMA-TV cascata, vou pedir para copiar a rede SMA-TV, ok? E agora vou apagar aqui os elementos que estão a mais, portanto, tudo o que são cabos, ok? Porque também quero mostrar aqui o que é que o programa pode fazer por nós. Portanto, vou aqui aos elementos, vou pedir para adicionar uma coluna montante, ok? Na minha coluna montante vou dizer qual é a rede que eu estou a intervir, é a rede SMA-TV. Vou dizer o número de pisos, são 3 pisos. Vou escolher a série dos equipamentos que lá vou colocar, que é a série de fichas F, e vou dizer qual é o número de saídas dos derivadores em cada um dos pisos. Portanto, tenho 2 frações por piso, portanto vou escolher uma coluna montante com 2 derivadores de 2 vias. Portanto, vou colocar aqui a minha coluna montante, depois vou aqui só ajeitar um pouco os equipamentos, vou puxar aqui para a localização mais fácil para o meu desenho também não ficar aqui muito esquisito. Ok, acho que está aqui uma coisa a mais. Portanto, neste momento já tenho a minha coluna montante aqui definida. Isto sugere automaticamente que a distância entre pisos é 3 metros, podem mudá-la à vontade, ok? É só clicar 2 vezes no cabo e fazer a mudança para o número de metros que vocês acharem. Eu vou partir daqui e vou, neste momento, colocar todas as ligações deste equipamento a cada uma das fações individuais. Para já, eu vou usar sempre a mesma distância, portanto, usando também aqui a facilidade do mecanismo de desenho, que eu vou fazer é desenhar todos os cabos. Agora vou selecioná-los todos. Lá direito rato, propriedades, e vou dizer aqui que tem 7 metros. Se fossem comprimentos diferentes, fariam isto individualmente para cada uma delas, não é? Mas, como vos disse, não é o intuito desta apresentação criar aqui cenários que nos obriguem a passar mais tempo a desenhar do que propriamente aqui a mostrar as funcionalidades. Portanto, para já vou-me preocupar aqui com, vou avaliar a modulação, portanto eu vou querer DVB-T, DVB-S, tipo de rede SMA-TV, ok? E agora o que vou fazer é pedir ao programa para simular. Ok. Neste momento, o programa já fez todo o procedimento de avaliação de permanent links, já fez aqui a avaliação total e já me diz qual é o nível de sinal em cada uma das tomadas. Ok? Agora posso fazer aquela avaliação do cockpit do avião, que é aqui mostrar todos os cálculos associados aqui à minha rede. Olhando de forma muito rápida, percebo que posso melhorar aqui os valores de injeção do RGCC para ter aqui o valor de 55 dB. Não vou estar aqui a fazer grandes alterações na rede de 950 a 2150. Posso aqui aumentar um pouquinho, uma vez que tenho aqui um desfazamento com pouca relevância, portanto vou só aqui colocar aqui a meio, posso aqui fazer aqui alguns ajustes e, portanto, esta é a parte da engenharia, de avaliar individualmente aquilo que eu quero e fazer o ajuste fino daquilo que seria aquilo que eu pretendia. Portanto, neste momento acho que estou dentro dos parâmetros que estou habituado a colocar nos meus projetos e então vou colocar aqui a cabeça de rede, há bocado pus um monocanal, agora vou pôr uma multibanda e neste momento para a minha rede de SMA-TV em cascata tenho a minha rede completamente pronta, preparada para enquadrar no meu projeto. Portanto, como veem é muito fácil e há aqui muitas ferramentas que o programa vos coloca à disposição e que facilitam e adiantam muito o trabalho e tiram-vos alguma carga de cima para não estarem preocupados com coisas que se calhar não trazem nenhum valor acrescentado enquanto engenheiros, enquanto projetistas e enquanto pessoa especializada e que quer se preocupar com os detalhes mais importantes de mais alta gama do que estar aqui com a avaliação de ligações permanentes e, portanto, é essa carga que o programa tira
do vosso olhar. Voltando aqui à apresentação, portanto, já falámos de todos estes tipos de rede. Falta-nos o quê? Um sistema coaxial único, ok? Então, vamos aqui simular também exatamente a mesma rede neste edifício em sistema coaxial único. Uma das coisas que também já fizemos referência numa das outras apresentações, a que muitos de vocês terão já assistido também, é que, em termos de arquitetura, o sistema coaxial único é igual a uma rede de um SCI de SMA-TV. Portanto, depois tem a avaliação da possibilidade de um dia chegar lá ao operador e ele tem que fazer alguns procedimentos, mas em termos de arquitetura de rede e de cálculos é muito parecido. Portanto, o que eu vou fazer é pedir para acrescentar uma nova rede, ok? Vou aqui chamá-la de SCU e vou pedir para copiar a minha rede SMA-TV, porque essa sim tem que ser obrigatoriamente em estrela do ATE inferior. E, portanto, como eu já tinha esta rede feita, o que eu vou fazer é basicamente aproveitar todo o trabalho que eu já tive e a única coisa que eu vou fazer é, vou aqui às propriedades do meu RGCC e a única coisa que eu tenho que mudar é o tipo de rede. Ok? Se eu agora fizer simular, tenho a minha rede do SCU pronta. Eu vou só mostrar-vos aqui um detalhe que é importantíssimo. E agora chama a atenção, portanto a rede era a mesma que eu já vos disse. Onde é que nós vamos ter aqui grande partido dos mecanismos de facilitismo aqui do programa que vos pode dar? É, nos cálculos o que ele vai fazer é, simultaneamente, para a mesma rede, como eu já disse que isto era um SCU, ele vai fazer os cálculos desta rede para CATV, portanto, nas atenuações da rede coletiva, sem eu fazer nada, só indicando que era SCU, ele faz automaticamente dois cálculos. Um cálculo completo da rede coletiva para CATV, um cálculo completo para a rede coletiva para SMA-TV. Aqui a diferença é, no SATV eu não tenho a atenuação dos dispositivos de derivação de partição, na rede de SMA-TV eu tenho esses valores que tenho que considerar. E, portanto, como veem de forma muito simples, sem grandes preocupações, têm a vossa rede completamente preparada e depois pronta para aquilo que eu fiz no outro desenho, que era aqui mexer nos valores de injeção até chegar àquilo que eram os valores que eu achava que deviam estar nas tomadas, portanto, o mais próximo possível dos 55 dB que vocês conseguirem. Portanto, em termos de redes de coaxiais para o habitacional, são estas as funcionalidades, são estas os mecanismos, é este o tipo de ajuda que o programa vos vai dar. Portanto, nós também não falamos aqui exaustivamente de todos os tipos de cenários que existem, porque o objetivo é mostrar-vos as grandes alterações. Futuramente faremos apresentações mais sectoriais, essas sim, com cenários de maior complexidade e com outro tipo de situações, mas, portanto, como veem, os upgrades que o programa fez à versão anterior e cumprindo os requisitos do ITED 4 e do ITUR 3, estão aqui todos. Há aqui mecanismos que foram muito melhorados e que foram basicamente tirados da atenção do engenheiro que está em frente ao computador para que ele possa focar o seu trabalho naquilo que lhe dá, de facto, que torna o seu trabalho importante, o seu trabalho de engenharia, de facto, relevante e importante, e, portanto, todo o resto é escondido. Eu depois vou exportar aqui as redes e depois vamos ver isto em Excel. Aliás, até podemos fazer já essa situação. Vou aqui exportar as tabelas e os desenhos de CAD. Vou colocar isto aqui na minha apresentação, na pasta do residencial. Okay. Portanto, vou aqui à pasta onde eu coloquei, do residencial, e o programa colocou-me aqui o quê? Os desenhos de redes que eu estive lá a fazer em formato DXF, as cabeças de rede que estavam associadas a cada um do desenho em formato DWG e a folha Excel com todos os cálculos que têm que colocar nos vossos projetos. Portanto, quando estamos a falar aqui nos tipos de cálculos, temos a caracterização dos equipamentos, depois os cálculos da rede coletiva para a rede de CATV, okay, para a OSCI de CATV. Por exemplo, se eu for ver a individual, tem aqui também já todos os cálculos.
as áreas de cada uma das frações separadas aqui com uma linha na grelha já mais a bolo, e portanto percebem que tudo o que está de uma determinada fração está aqui junto, está separado aqui por esta linha mais grossa. Depois, quando eu quero avaliar redes coletivas individuais para ver a atenuação da ligação desde a cabeça de rede até à tomada, depois todas as outras redes que estavam desenhadas também, o SI da MATV, depois a rede individual que há de ser a outra, que eu já mostrei, portanto, todos os cálculos da coletiva mais individual, onde eu posso também já ver assinalados não só a tomada mais e menos F de cada uma das frações, mas também a mais F e a menos F de todo o edifício, e portanto aqui também tudo isto vai associado à tabela de Excel que é exportada, os SCR máximo e mínimo para as frequências que eu tive a fazer cálculos, enfim, toda a informação que precisam para colocar os mínimos e os máximos que são previstos para a norma e que têm que ser respeitados aqui também associados, enfim, tudo aquilo que vocês viram que estava lá a ser calculado, depois está aqui em todos estes separadores que aparecem aqui no Excel, e isto depois é só colocar nas maquetes dos projetos, nas memórias descritivas ou como anexos. No SU, como veem, o quadro é bastante mais extenso, porque eu tenho a diferenciação entre a rede de CATV e da SMA-TV, toda ela na mesma tabela. Depois, quando vejo coletiva mais individual, tenho que todo o separador que nós sempre vimos está aqui, todos os cálculos para a CATV, todos os cálculos para a SMA-TV, enfim, fica tudo aqui exportado, tudo pronto a ser colocado diretamente nos vossos projetos. Portanto, em termos das redes residenciais, os cálculos são estes, as grandes alterações são estas, e, portanto, agora falta ver o que é que continuamos a ter que fazer. Portanto, vamos supor que eu estava num projeto de facto real, eu já desenhei as minhas redes coaxiais, agora o que é que me falta? Desenhar os ATEs e os ATIs. Eu vou chamar aqui a esta rede PDs, vou dizer que é do tipo bastidores, ok? Como vos disse há bocado, eu fui ver para esta dimensão qual era a prescrição do manual ITED. Eu vou colocar aqui uma caixa C3, clico 2 vezes e vou caracterizá-la. Aqui também não tenho grande escolha, ou vou escolher uma C3 de encastrar o saliente. Depois, o que é que eu vou aqui colocar? Pares de perfis, e portanto, como eu vou usar kits de perfis de 15 polegadas, também já vou associar-me a esse tipo de equipamentos. Vou colocar aqui um kit de perfis para suportar os painéis que eu vou aqui colocar. Vou colocar os painéis para colocar os equipamentos que depois vão fazer os RGs, portanto um painel multitecnologia que me vai basicamente guardar as ligações de pares de cobre, coaxial para CATV e fibra, ok? O que é que eu vou precisar mais? E se bem se lembram, na rede de estrela da SMA-TV eu precisava de pôr um painel com um repartidor de 6 vias, e, portanto vou aqui colocar o desenho do painel coaxial, onde depois iria associar o repartidor de 6 vias, que está nos cálculos, quando exportam o material da rede, o repartidor de 6 vias está do outro lado. E aqui, como quero colocar também uma régua de energia, vou copiar este chassi de 2U, vou aqui só arranjar o aspecto do ecrã e vou colocar aqui uma régua de energia. Portanto, o que é que eu estou com isto a fazer? Aquilo que sou obrigado, que é desenhar o ATE, estou a indicar onde é que ele deve ser instalado, portanto ele deve ser instalado o mais próximo possível da tubagem da coluna montante, e estou a deixar bastante mais do que 50% de espaço livre para o operador, cumprindo as prescrições do manual ITED 4, ok? O que é que me faltaria a seguir? Desenhar os ATIs. Portanto, os ATIs que eu escolhi para a minha rede eram ATIs de caixa simples, com 6 pares de cobre e 6 coaxiais. Portanto, esta é a caixa, aquilo que é embutido no negativo na parede, e basicamente o que eu vou a seguir colocar é um ATI equipado, que basicamente é todo o resto do material, incluindo ar e porta, e que fica, portanto, fico com a minha rede completamente desenhada. Portanto, o manual diz que todos os PDs devem ser desenhados, o meu ATI é um bastidor, deve ser desenhado, é um ponto de distribuição, o ATE é um ponto de distribuição, e portanto,
depois têm aqui tudo preparado para desenharem da maneira que for definida pela vossa mestria de engenharia, que é precisamente aqui que entra. Portanto, no que diz respeito ao residencial, são estes os mecanismos que eu tinha para apresentar. Agora só vou fazer uma coisa, vou gravar esta rede, vou gravar aqui na rede residencial. Ok. E agora vamos voltar aqui à nossa apresentação e vamos para os edifícios não residenciais. Portanto, nós apresentamos aqui o exemplo no hotel, mas isto aplica-se a todos os edifícios não residenciais que não usem, por exemplo, ATIs diretamente, que basicamente, mesmo que não seja residencial, se tiver um ATI, o procedimento é o que eu fiz anteriormente, mas vamos focar em estruturas que não usam ATIs pré-definidos e, portanto, exigem poucos cuidados, mas aqui há alguma adaptação aos mecanismos. Portanto, basicamente agora o que eu vou fazer é, vou abrir aqui uma nova instância do CAD/TED e depois já vos explico porque é que eu vou abrir uma nova instância, mais para o fim vão ver. Vou colocar aqui o meu RGCC e basicamente vou começar a desenvolver a minha rede a partir daqui. Portanto, eu vou-vos mostrar dois exemplos, ainda que básicos, mas dois exemplos diferentes de apresentação aqui para a minha rede do meu hotel. Portanto, a primeira vai fazer a ligação a tomadas e nós propositadamente tivemos a fazer cálculos para que não haja maior desequilíbrio do que 3 dB entre elas. E, portanto, vão reparar que vamos ter aqui distâncias às tomadas muito homogéneas, ok? Muito ali, próximas de um intervalo muito próximo. O que é que isto me vai dizer? Que eu não posso usar uma estrutura de repartidores, portanto, com todas as saídas iguais. Não preciso estar a usar estruturas de balanceamento com derivadores. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro que tudo, vou colocar aqui as minhas tomadas. Já caracterizei o RGCC, vou colocar aqui uma tomada que vou chamar T1. Mais uma vez, volto a lembrar, vocês podem chamar aqui tomada do lobby, ou pode chamar-se, uma vez que isto é um hotel, pode ser a tomada da recepção, enfim, não há aqui constrangimento nenhum com as nomenclaturas que vocês podem escolher, está bem? Por uma questão de rapidez, vou copiar estas duas e vou posicioná-las aqui no ecrã. Ok, vou só mudar o nome para T3, T4. Ok. Agora o que eu vou fazer é, vou colocar aqui uma estrutura de ligação. Portanto, como vos disse, isto é para simular uma estrutura balanceada. É um hotel e, portanto, tem um bastidor de 19 polegadas. Eu vou usar uma estrutura de 19 polegadas. Como é balanceada, vou usar repartidores e eu vou desenhar aqui 4 tomadas, mas vamos supor que isto teria muito mais 12 tomadas, por exemplo. Portanto, neste momento isto coloca-me toda a estrutura que eu necessitaria para isto. Eu vou, mais uma vez, e ao exemplo daquilo que eu fiz nas redes residenciais aqui, colocar o aspecto que mais torna a minha rede mais limpa e vou agora começar a caracterizar os troços. Portanto, aqui a minha tomada 1, eu vou colocá-la aqui com 10 metros. Uma vez que são poucas tomadas, eu também vou ligando uma a uma. Se fossem muitas, podiam fazer a mesma situação que eu fiz quando estava a fazer os ATIs, selecionar todos os cabos das tomadas, caracterizar o cabo e depois, basicamente, só iam mudar aqui a distância que cada uma fica do ponto de distribuição. Ora, então, tenho aqui mais uma tomada a 20 metros e depois uma tomada a 25 metros.
Não vou estar a desenhar mais tomadas, mas pronto, como vos disse, estamos a falar aqui de alguma homogeneidade em termos de distâncias às tomadas. Tenho aqui a mais curta a 10 metros e a mais distante a 25 metros. Portanto, não há aqui necessidade de criar desequilíbrio no ponto de partida da rede, porque nós garantimos com estas distâncias, para simular precisamente este caso, que não havia desequilíbrios superiores a 3 dB. Portanto, usa-se cenários com repartição sempre que todas as tomadas estão com distâncias homogéneas, ok? Portanto, se eu tiver aqui muita heterogeneidade em termos de distâncias, aí tenho que partir para um cenário que vamos ver a seguir. Falta mais um detalhe. Portanto, eu tenho aqui o meu RGCC e eu tenho que dizer nesta rede que não tem ATIs, nos ATIs isso é automático, qual é que é o primeiro elemento da rede individual, ok? Portanto, o que eu vou fazer é clicar neste repartidor de 12 vias, onde eu vou injetar sinal do RGCC e vou ativar o início da rede individual. E a partir deste momento, tudo o que está a seguir a este repartidor faz parte da rede individual. Vou aqui simular e neste momento o programa já fez toda aquela parte fastidiosa que eu vos disse há pouco. Vou novamente voltar a apresentar aqui valores nas tomadas. Vou querer ver a frequência e o nível de sinal. Ok? E aqui o painel de controle com todos os dados aqui centralizados que me permitem olhar para eles e analisar sem ter grande dispersão. Agora, como veem, já cumpro tudo o que é os requisitos do manual ITED. O máximo que eu posso fazer é aqui algum ajuste fino para ficar com os valores ali mais próximos possíveis dos 55 dB. Como veem, o procedimento que eu faço é sempre o mesmo. Pego no scroll e coloco aqui mais ou menos a meio. Mas para os mais perfeccionistas, se quiserem, se não quiserem estar a colocar valores assim tão marcados com casas decimais e tudo, podem vir aqui a estes campos e colocar o valor que bem entender. A seguir faço calcular e a minha rede está preparada para colocar em projeto. Vou só chamar aqui a esta rede hotel repartidores, ok? E agora vamos partir para um cenário em que não há de facto esta homogeneidade nas distâncias das tomadas e, portanto, temos alguma heterogeneidade e, portanto, temos aqui alguma necessidade de criar uma estratégia de ligação diferente. Então, vamos aqui fazer uma nova rede. Vamos chamar Hotel 2. E, mais uma vez, vou colocar todos os elementos que eu quero na minha rede. Ok, vou aqui pôr já as modulações tipo de rede. Depois vou aqui começar também já a colocar as minhas tomadas. Então, T2. T3. T4. Okay. Agora vou precisar aqui de uma estrutura para ligar e, portanto, para vocês terem ideia, eu vou ter distâncias de 10 metros para a T1, 28 metros para a T2, 53 metros para a T3 e 57 metros para a T4. Portanto, tenho aqui, de facto, uma heterogeneidade grande nas distâncias e, portanto, vou já partir para a utilização de um painel com derivadores, ok? Neste caso com 16 saídas, porque isto tem a ver com o processo de preparação, estive a efetuar os cálculos e a avaliar que precisava de colocar estes 4 níveis, ou 4 desníveis, vamos chamar-lhe assim, no meu painel de derivação e, portanto, avanço já com isso, embora depois haja mecanismos que podemos explicar noutras sessões de como fazer esta avaliação de forma fundada, sem ter que estar aqui através de tentativa e erro. Portanto, basicamente agora o que eu coloquei aqui no meu ambiente de desenho foi um painel
multi-CC com derivadores equipados, que já vem aqui com uma receita standard com derivadores de 25, 20, 15, 12, ao qual eu vou ligar as minhas tomadas. E como já tinha isto preparado, também já vou aqui adiantar um bocadinho o processo e ligar cada uma das tomadas no seu derivador, precisamente porque já tinha preparado estas distâncias para que elas provocassem o desnível de tilt na ordem que me iriam obrigar a colocar aqui balanceamento na minha rede. Portanto, como veem, isto é muito fácil de desenhar, muito intuitivo, não há aqui processos complexos e, portanto, deixa-vos muito tempo para aquilo que é importante e não necessitam de estar aqui a dar atenção a processos que não acrescentam valor quando estão a projetar as vossas redes. Portanto, já fiz as minhas ligações, mais uma vez eu já tinha configurado o RGCC, vou dizer qual é o primeiro elemento da minha rede, portanto, quando eu olho para a minha estrutura é o ponto de injeção do RGCC, neste derivador que é o primeiro elemento da rede, eu vou dizer que é o início da rede individual. Agora, quando eu vou simular, portanto, já tenho todos os valores aqui calculados e agora, novamente, como fiz há pouco, vou apresentar os valores de nível de sinal para cada uma das frequências em cada uma das tomadas. Só aqui arranjar isto um pouco melhor, vou mostrar novamente aqui aquilo que simpaticamente nós temos estado a chamar de painel de controle avançado, ou cockpit do avião, e portanto depois o que teriam a fazer aqui era aquele fine tuning de ter aqui os 55 dB, posso ir aqui colocar uma cabeça de rede aqui para este hotel, neste momento vou colocar aqui como se fosse do prédio, porque é uma situação de monocanal aqui com as antenas terrestres, portanto já teria aqui a minha rede completamente balanceada. Se virem aqui os valores entre as tomadas não excedem muito mais do que os 3 dB de desnível, precisamente porque criámos esta estrutura de balanceamento. Só um alerta que quando eu estava aqui a falar que vou criar isto, aparece aqui com estas cabeças de rede, mas estas foram as que nós colocámos para lançar o Caditer. Brevemente vão aparecer cabeças de rede já pré-definidas para a hotelaria, com alguns cenários standard, com algumas já com processamentos, com transmoduladores. Portanto, estas são a base para aquilo que é o residencial e o não residencial mais básico, mas depois para situações de hotelaria mais complexas nós também vamos lançar esse tipo de cabeças de rede pré-definidas e elas vão começar a aparecer aí nos vossos programas sempre que forem utilizados. Portanto, está aqui a demonstração da facilidade que é a criação deste tipo de redes. E agora vamos, uma vez que não há duas sem três, vamos fazer uma terceira rede aqui para o nosso hotel, que é basicamente a junção esquemática de uma rede balanceada e não balanceada. Portanto, basicamente, vamos aqui simular como se este hotel tivesse 2 pisos e num piso tivéssemos uma das redes, no outro tivesse outra. E, portanto, vamos também aqui colocar essa indicação. Eu vou copiar uma delas. Não é importante ser uma ou ser outra, eu vou copiar uma delas só por uma questão de tempo. Ok? Vou apagar aqui o meu RGCC, o meu cabo que liga ao RGCC, vou aqui posicionar isto e, portanto, vamos dizer que este RGCC estará na sala técnica, depois esta estrutura irá servir as tomadas que estão, por exemplo, no resto de chão, vamos supor. Agora vou colocar aqui um conjunto de tomadas que vamos aqui simular que estará no primeiro andar. Okay. Portanto, no fundo vamos colocar aqui alguma complexidade no nosso esquema. E agora sim, portanto, a parte básica está feita, agora entrava o processo de engenharia de escolher qual era a melhor forma de fazer esta interligação.
como também já vos dissemos várias vezes, não é esse o objetivo deste webinar e, portanto, eu vou partir aqui já de alguns cenários sem estar aqui a dar grande justificação, porque serão alvo de outro tipo de abordagem em outra altura. Portanto, vou aqui fazer a ligação do meu RGCC a cada um dos pisos, vou colocar aqui um amplificador, e uma vez que eu quero simular banda larga, eu vou escolher um amplificador de banda larga, vou ligar aqui a minha estrutura de repartição ao amplificador, aqui com cabo de 0 metros. Também não estou a preocupar-me muito com indicar-vos qual é o tipo de cabo, mas de qualquer maneira de forma muito rápida, no edifício residencial usei sempre o 1083, um cabo com classificação SEA, e agora estou a usar sempre o 1409, um cabo precisamente para edifícios que recebe público, portanto, classe de RPC DCA. Ora, continuando, vou dizer aqui que tenho na mesma este 1409 e uma distância entre a sala técnica e este bastidor de 20 metros. Depois vou ter aqui outro amplificador. Vou ligar aqui à minha bateria de derivadores que já tinha calculado há bocado. E agora vou ligar à minha rede vertical. E vou dizer que tenho aqui 25 metros. Ok. Portanto, agora entrava o tal processo de engenharia de criar equilíbrio na rede, fazer aqui ajustes de ganho, e não vou estar a amassar-vos com esse processo para já, portanto o que eu vou fazer é avançar aqui já com alguns cálculos que fiz anteriormente para não estar aqui a amassar-vos com esta situação. Estava aqui a fazer uma coisa que estava ao contrário, desculpem lá. Esta é a tal parte mais maçuda de estar aqui a fazer cálculos e aproximações, mas que não é o objetivo aqui da nossa apresentação. E eu fiz aqui qualquer coisa errada. Mas que para não estar aqui a demorar e ter a ver com alguma coisa que eu carreguei aqui sem grande atenção, o que eu vou fazer é vou buscar o exemplo que eu já tinha aqui preparado, que tinha todos estes cálculos efetuados. Depois todos estes desenhos vão ser disponibilizados, portanto também não há aqui nada. Ok, portanto, aquilo que eu estive lá a fazer e depois eu fiz ali uma asneira, falta de atenção num dos amplificadores. Portanto, foi culpa do operador que está em frente ao computador e não propriamente do software. Portanto, a rede que eu iria ficar é esta, portanto, totalmente equilibrada e já preparada para colocar em funcionamento. Portanto, como veem, este procedimento é bastante simples, exige depois a parte de escolha dos componentes, essa é a cargo da pessoa que está a fazer o projeto, mas toda a parte de validação fica a cargo do software. Então, vamos ver o
resto da apresentação que nos falta. Portanto, já falámos aqui na estrutura dos edifícios não residenciais, portanto, com redes com repartidores, portanto, balanceadas, não balanceadas e a mistura de ambas. E agora vamos falar um pouco de quando nós, numa rede SMA-TV, na rede coletiva, precisamos de garantir a ligação de rede, mas não conseguimos cumprir a TC-DCM e, portanto, temos que recorrer a uma das propostas da Anacom, que é precisamente converter a rede numa rede de fibra. Portanto, é outra das grandes alterações deste software, que é precisamente a inclusão das redes HFC nestas redes. Portanto, quando falamos nas redes HFC, é quando nós não conseguimos cumprir a classe de ligação TC-DCM e, portanto, no caso do N48 estamos a falar num RG6 estender 72 metros, excedemos os limites e, portanto, ou no caso do RG11 112 metros, excedemos os limites, então temos que procurar alternativas. Há 3 opções indicadas pelo manual ITED. Primeiro é redimensionamento da rede, selecionar passivos diferentes, cabos diferentes, nem sempre tem grande vantagem, nem sempre consegue fazer aquilo que nós precisamos. Outra questão é colocar pontos de distribuição secundários estratégicos na rede, também nem sempre nos deixam, problemas de arquitetura, não há eletrificação, enfim, há muitos constrangimentos que às vezes podem afetar esta questão. Resta-nos também a possibilidade de ligação óptica entre PDs, portanto, basicamente converter os sinais elétricos coaxial em fibra óptica e converter depois no destino os sinais que estão em fibra óptica em coaxial, portanto, as redes HFC, Hybrid Fiber Coaxial, e, portanto, conseguimos, através da utilização deste mecanismo, garantir que o funcionamento é o correto e depois garantir a classe TC-DCM nas ligações que são feitas em coaxiais. Como é que isto funciona? De forma muito rápida, portanto, eu não consigo garantir TC-DCM utilizando o cabo coaxial, portanto, fazendo a minha rede em coaxial direto, eu vou utilizar um equipamento de conversão eletroóptica, ok? Vou fazer um conjunto de metros utilizando um cabo de fibra, no destino tenho um outro equipamento que me vai converter óptico em elétrico e depois volto a ter os sinais RF prontos para utilizar. Então, vamos aqui buscar o CAD ITED novamente, vou abrir aqui uma nova instância e vamos ver como é que isto se faz. Primeiro, vamos falar aqui um pouco desta teoria de que eu estive a apresentar e, portanto, vamos chamar-lhe aqui HFC teoria. Portanto, vou colocar aqui o meu RGCC. Ok, e de acordo com aquele slide que eu estive a apresentar, vou já acrescentar aqui uma modulação. Ok. Basicamente, o que é que isto me diz? Portanto, eu tenho que ter um elemento que me vai converter coaxial em fibra e que fica colocado num ponto de distribuição. Portanto, esse ponto de distribuição eu vou representar através deste alinhador e vou-lhe chamar aqui CC/FO. Portanto, é o lado da minha rede onde eu vou converter o coaxial em fibra. No destino, temos o outro componente que basicamente vai converter-me fibra óptica em coaxial. Portanto, e a ligação destes dois elementos é feita com um cabo de fibra. Portanto, estes mecanismos são todos novos, estes procedimentos são todos novos e, portanto, é importante que estejam com bastante atenção a este procedimento. Portanto, eu com este alinhador representei o ponto de distribuição onde vai estar a minha cabeça de rede. Com este alinhador eu vou representar o ponto de distribuição de destino, onde eu quero depois utilizar os sinais elétricos coaxiais e a ligar os dois tenho fibra óptica, ok? Neste caso específico, e uma vez que a minha apresentação falava aqui este cenário aqui, portanto temos as antenas aqui no meio de um descampado e depois os edifícios
fora dele, o que eu vou fazer é simular exatamente esta situação utilizando um cabo de fibra. Vou utilizar aqui um cabo de fibra que está preparado para estar no exterior com 250 metros. Ao fazer só esta caracterização, quando eu exportar o material, o programa vai colocar o cabo de fibra, os 250 metros de fibra daquela referência, e vai também incluir já os pigtails para fazer estas fusões, ok? Eu podia escolher um cabo pré-conectorizado, ok? Eu podia escolher que quero lá colocar um cabo que já vai feito de fábrica, pronto para ser utilizado. Mas para este cenário específico e tentando atender à realidade, eu vou utilizar este mecanismo. Ora, o que é que o manual interno nos diz? Portanto, eu na origem preciso ter um equipamento que me vai converter a rede coaxial em fibra óptica e, portanto, eu vou colocar aqui nas minhas redes HFC um emissor óptico de uma saída. Vou aqui voltar o equipamento. E agora vou ter aqui atenção a alguns detalhes. Primeiro que tudo vou clicar aqui 2 vezes neste equipamento e posso escolher aqui de uma panóplia de materiais. E portanto eu para já vou cingir-me a esta gama aqui e a escolha aqui é o comprimento de onda, ok? Portanto 1310 ou 1550, tanto faz. Se a rede for só isolada, isto não é muito importante. É importante escolherem o comprimento de onda. Se por acaso houver redes ópticas a funcionar em paralelo, e precisem que os comprimentos de onda distingam os dados que estão a colocar na rede. Portanto, é essa a importância da escolha destes equipamentos, é só essa. Podemos ver aqui outra coisa muito importante, que é, automaticamente ao selecionarem, o programa está-vos aqui a indicar os limites dos valores em dB microvolt que vocês devem injetar neste equipamento. Ok? É importantíssimo este detalhe. Porquê? Se vocês injetarem um valor fora da gama dinâmica, que está aqui de 80 a 105, o que vai acontecer é que o equipamento não funciona. Portanto, a vossa rede coaxial tem que estar preparada para colocar um valor aqui, preferencialmente a meio deste intervalo. O que é que eu vou, para fazer esta simulação, o que é que eu vou fazer aqui? Isto pode-se ver aqui no datasheet do próprio equipamento. Portanto, vocês abrem aqui o datasheet e eu já vou mostrar-vos aqui aquele equipamento que eu estava ali a escolher. O 2177 usa um comprimento de onda 1550, ok? Está aqui o nível de entrada RF em microvolt para vocês avaliarem, que também está escrito na janela do CAD e TED, ok? E o que é que eu vou querer ver mais? Qual é que é o tipo de conector óptico de entrada? Ok? Vai ser importantíssimo quando eu vou escolher qual é o equipamento que vai ligar, neste caso, a fibra que vai ligar este equipamento à minha rede que eu já estive a projetar anteriormente com aquele alinhador, o cabo e o outro alinhador do outro lado. Portanto, só aqui nas fichas técnicas, nos detalhes técnicos, já vi bastante informação que é importante para eu depois ter em conta quando estou a fazer a minha rede. Portanto, o intervalo de injeção 80 a 105 dB, microvolt. Depois, o tipo de conética FC-APC. Também vou ver outro valor que me vai aparecer a seguir, que é a potência óptica. Ok, já vamos ver mais à frente. Portanto, vou escolher este equipamento e tenho que lhe injetar um valor que esteja entre os 80 e os 105. Portanto, vou aqui injetar 90 dB na banda toda. Vou ligar os equipamentos através de um cabo coaxial de 0 metros. Isto é o conceito. E agora o que eu vou precisar? Portanto, aquele equipamento, como vos mostrei, vai ficar. Vou mostrar outra vez. Portanto, é este equipamento, vai ficar, por exemplo, numa caixa que fica na zona das antenas e depois onde eu vou ter, por exemplo, uma caixa onde vou colocar a seguir o alinhador e vai fazer a ligação ao destino. E, portanto, eu preciso de um chicote para fazer essa interligação. E vou definir esse chicote. Vou aqui ligar o alinhador ao emissor óptico. Não é um cabo de fibra, o cabo de fibra foi o que eu usei para fazer aqui a ligação dos edifícios. Não é um cabo pré-conectorizado, seria para o mesmo tipo de situação. É um patch cord de fibra, ok? E agora, basicamente, tenho aqui algumas escolhas, tem mais a ver com o tipo de conética de um lado e do outro,
e com a metragem, ok? Como vimos, aqui tenho um alinhador SCAPC. Deste lado, sei que a ligação a este equipamento é FCAPC. Portanto, vou escolher o 290.578.01 e que basicamente é um patch cord SCAPC de um lado, FC do outro, de 1 metro. Ok? Ok? Tenho neste momento caracterizado este equipamento. Portanto, só com este detalhe, já teríamos aqui valores para mostrar. E vamos fazer isso mesmo. Eu vou fazer calcular, ok? E agora vou fazer aqui uma coisa. Vou a este alinhador e vou apresentar cálculos. E quero ver os níveis ópticos que estão a chegar ao equipamento. Portanto, como veem, eu estou com um nível óptico de 4.62 dBm. Vou aqui também apresentar cálculos e vou mostrar a frequência e o nível de entrada. Portanto, tenho 90 dB. Vou injetar 90 dB do equipamento, está dentro da gama dinâmica. Ele vai converter em FO e deste lado tenho uma potência óptica de 4.62 dBm. Ok? O que é que tenho a seguir nos elementos, como vimos há pouco no diagrama? Tenho que ter um equipamento que me vai converter o sinal de fibra óptica em coaxial. Ok? Vou colocar aqui este equipamento. Vou aqui caracterizá-lo e para este efeito eu vou usar um de banda larga da série económica. E já tenho aqui alguma informação importante. Potência óptica de entrada. Portanto, o valor óptico que tem que ser injetado neste equipamento tem que estar alguns entre os menos 15 e os 0 dBm. Ok? E, portanto, temos que sempre possível apontar para o meio do equipamento. Portanto, esta sensibilidade é importantíssima porque se falharem esta sensibilidade não conseguem que o sistema funcione. Normalmente isto está sempre nas fichas técnicas, portanto, está aqui a sensibilidade e está aqui o tipo de conectores que eu vou usar. Portanto, para este caso é um conector SCAPC, enquanto que ali era FC, aqui é SCAPC. Ok, então, vamos aqui ver um detalhe importante. Portanto, eu preciso de menos 15 a 0, mas aqui tenho 4.62, não vai funcionar. Então tenho que pôr um atenuador. Ok, um atenuador óptico. E agora vamos fazer novamente aqui um pouco de matemática. Eu tenho um atenuador de 5 e um de 10 dB. Ok? Se eu puser 5 dBm, basicamente o que vai acontecer é que eu vou ficar aqui com níveis muito próximos de 0. Então não é suficiente. Vou pôr um atenuador de 10 dBm. Ok? E agora vou fazer as ligações. E aqui mais um detalhe importantíssimo. Vou caracterizar esta ligação de fibra e ela não existe, porque o atenuador é ligado diretamente no equipamento. Mas aqui para o programa eu tenho que dizer como é que é feita a ligação. Eu vou dizer que é um cabo de fibra de 0 metros. Ok? O que é que isto faz? Não vai pôr pigtails, não vai pôr nada, nem vai indicar atenuações de cabo. Só vai entrar com a atenuação do conector ao ligar o atenuador diretamente no equipamento. E agora sim vou precisar de um patch cord que me vai ligar o conector no conector que recebe o cabo de fibra, neste caso um conector SCAPC, à entrada do atenuador que está colocado no equipamento de conversão óptica e que também é SCAPC. Portanto, vou escolher que é um patch cord do tipo SCAPC, ok? Neste caso de 1 metro, e não é muito importante aqui também estas metragens, depois isso tem a ver com o projeto em si. Vou aqui só para efeitos de vermos o que é que está acontecendo em termos de potência óptica apresentar os cálculos aqui no atenuador e vou pedir para apresentar os cálculos. Eu vou pôr aqui o painel de controle todo a funcionar no conversor óptico. E o que é que acontece? Portanto, eu recebo aqui 4.62 dBm, depois chega aqui ao equipamento de conversão através do atenuador 5.98, portanto estou muito próximo do meio da sensibilidade e, portanto, vai funcionar perfeitamente e vou ficar com um nível de saída de sinal coaxial deste lado de 90 dB, ok? Ao qual eu depois tenho que analisar a rede coaxial que segue, sabendo se 90 dB é suficiente para atacar a rede, é necessário subir, é necessário baixar. Portanto, depois tem a ver com isto. Só em termos de ligação, só para não... Isto depois, como vai ser disponibilizado, é mais fácil depois vocês também verem isto. Este trouxe aqui
é a ligação óptica entre redes. Isto aqui até maior, noutra cor, para ser mais fácil de identificar, portanto, ok? Portanto, é esta a estrutura das HFC e é isto que o manual ITED indica. E, portanto, a teoria sobre a realização da HFC é esta e só esta. E, portanto, quando nós vamos avaliar esta construção deste cenário, temos de ter em conta toda a teoria que aprendemos, ok? Agora com esta introdução teórica que estive a fazer, e vamos avançar para o caso prático, ok? Portanto, eu vou criar aqui uma nova rede, vou dizer que é hotel. Não é hotel, é HFC. Ok? E o que é que eu vou ter nesta minha rede? Vamos simular precisamente o que está no slide. Eu vou ter o meu edifício de apartamentos, com as 5 frações individuais, e do outro lado vou ter um hotel. Vamos supor que isto é um condomínio feito com uma fração de hotelaria e as outras frações individuais. Os donos de obra não quiseram colocar um conjunto de antenas para cada um dos edifícios, então escolheram num canto da propriedade um local bastante discreto para colocar a cabeça de rede e, portanto, agora há que fazer chegar esse sinal da cabeça de rede a ambas as estruturas. Portanto, é isso que vamos simular aqui com uma rede HFC e, basicamente, o que eu vou fazer é aproveitar para aqui aquilo que já tenho das minhas redes que estive a calcular até agora. Portanto, vou só colocar aqui o RGCC. Vou dizer que estou aqui a tratar de uma rede SMA-TV. Vamos para já buscar as redes que estive a desenhar. Vamos buscar aqui a rede SMA-TV. Vou colocá-la aqui mais em cima. Agora vou buscar a minha rede do hotel. Vou buscar aquela estrutura mais complexa. Com o balanceamento e tudo. Ok. E, portanto, agora vou ter que colocar a minha rede HFC propriamente dita em funcionamento. Portanto, mais uma vez, a estrutura do edifício residencial. Aqui, se formos olhar para o nosso diagrama, a que está do lado esquerdo. Aqui no centro eu vou ter a cabeça de rede e os conversores eletroópticos e em cada um dos edifícios do lado direito tenho o hotel e, portanto, em cada um deles vou ter a conversão óptica e elétrica. E agora tenho um cenário ligeiramente diferente daquilo que foi a teoria. Portanto, eu na teoria tinha uma ligação ponto a ponto, agora vou ter que, na minha HFC, criar 2 ramais de ligação. Ok? Portanto, tenho aqui o meu RGCC, que já configurei há pouco. Vou colocar aqui um emissor óptico de uma saída. Vou só voltá-lo para cima, ficar aqui com o desenho mais estruturado. Vou usar exatamente o mesmo que usei há pouco. Ok? E daqui para a frente é que tenho alguma variação. Portanto, para já, vamos só fazer aqui as ligações. É um cabo coaxial de 0 metros. Vou dizer aqui que vou injetar, se bem se lembram, 90 dB. Microvolt. Ok. Ok, e daqui para a frente é que é ligeiramente diferente. Portanto, o que é que eu vou ter que ter? Em vez de ter uma ligação ponto a ponto, vou ter que ter uma ligação para 2 pontos. Então vou ter que colocar um repartidor óptico de 2 vias. Ok? E agora vou-vos mostrar um detalhe importante que depois vai explicar aquilo que vou fazer a seguir. Vou escolher a referência, mas antes vou ver o datasheet. Portanto, quando estamos a falar dos repartidores, estamos a falar deste tipo de equipamentos que está aqui no canto superior direito e, portanto, isto são equipamentos
frágeis e que terminam em conector SCA-PC. Portanto, ao colocar este equipamento, eu vou estar, por exemplo, vamos supor que aquele conjunto de antenas é de facto numa zona remota do empreendimento, tenho lá uma caixa resistente à intempérie, portanto, vou colocar uma caixa deste tipo e, para fazer as ligações, tenho que meter conectores SCA-PC. E, portanto, vou representar exatamente esta situação usando aqui o mesmo que usei há pouco, colocando aqui um conector SCA-PC. Vou só aqui puxar o meu desenho um bocadinho mais para cima. Ok, portanto, tem uma entrada. Tem duas saídas e vou aqui também já representar cada uma destas saídas para um dos lados e, portanto, uma vai se ligar ao hotel, a outra vai se ligar ao edifício residencial. Depois, no destino, também terei outros alinhadores, já os vou desenhar. E agora vou começar aqui com as minhas ligações lógicas. Portanto, este equipamento, e se bem se lembram, este equipamento de repartição é composto por o próprio repartidor e depois já os cabos com os conectores SCA-PC ligados. Portanto, aqui em forma de esquemático de sinótica eu tenho que fazer essa representação. Portanto, vou ligá-los com cabos de fibra óptica, ok? Mas vou fazer exatamente aquilo que fiz há pouco. Portanto, vou dizer que é um cabo de fibra óptica de 0 metros, porque ele vai-me acrescentar as perdas do SCA-PC, mas não vai contabilizar nenhum chicote, não vai contabilizar nada, assim, as perdas que estão todas englobadas no repartidor. Vou fazer esse procedimento nestas 3 ligações. Portanto, vamos, em termos físicos, isto fica tudo dentro da mesma caixa e, portanto, é como se estivéssemos a ver uma peça só. Falta-me caracterizar este equipamento e eu já sei do exemplo que eu fiz anteriormente que de um lado é FC, do outro lado é SCA-PC. Portanto, vou escolher um patch cord precisamente com essas características. Agora vamos aqui à parte residencial. Portanto, eu vou colocar aqui um alinhador que vai representar a chegada a este ATE. Vou ligá-lo aqui com um cabo de fibra. Eu já vou ajeitar aqui o desenho. Ok. Portanto, este é o alinhador do lado do ATE do edifício residencial. E agora teria que fazer a mesma questão que fiz já há pouco. Portanto, tenho que colocar um conversor eletroóptico, neste caso óptico elétrico. Agora vou só ajustar aqui um bocadinho o meu desenho para ter espaço para trabalhar. Ok, agora só vamos também já fazer aqui uma validação que é verificar os valores da potência óptica neste ponto. Faltam aqui caracterizar este elemento e muito bem. Portanto, a ligação entre as duas estruturas é feita com um cabo de fibra óptica de, vamos supor, 250 metros. Ok. Portanto, eu já verifico que estou com uma potência óptica de 0.92 e, portanto, também sei que deste lado teria que ter uma potência entre os 0 e os menos 15, portanto vou colocar aqui um atenuador. Okay? É este o processo de engenharia ao qual vocês têm que ter atenção e não àqueles detalhes que não são assim tão importantes e que não trazem ganho para a vossa solução. Neste caso, eu posso de imediato assumir aqui que vou colocar um atenuador. Posso aqui ver, se eu puser um de 10 dB vou ficar com menos 10, se puser um de 5 dB vou ficar com menos 5, portanto parece-me o meio será 7,5, aqui a escolha seria a que vocês acharem melhor. Eu escolhi aqui um de 5 dB, vou aqui ligar com um patch cord de fibra do tipo SCA-PC, ok? E sei que quando
calcular isto. Se eu puser aqui o rato por cima, podem ver que os níveis de saída estão na ordem dos 90 dB. Ok, dB microvolt. Vimos também no exemplo que calculámos anteriormente que precisávamos de níveis de sinal ligeiramente superiores. Ok, nomeadamente aqui nos 950 a 2150. Portanto, também para simular isso e só para efeitos aqui da apresentação, também vou colocar aqui um amplificador precisamente para fazer esse ajuste dos valores que eu depois terei que ter nas minhas tomadas. Portanto, como veem, o cenário depois, aqui sim é necessário termos em atenção a parte de análise da rede, de verificar quais são os elementos, de verificar se o nível de sinal que me está a chegar, se é suficiente e, portanto, este é que é o processo de facto que terão que ter em conta e sem grandes perdas de tempo no que diz respeito à avaliação das ligações permanentes, como vêem. Depois vamos à parte do hotel e teremos um cenário bastante idêntico, portanto, vou colocar aqui um alinhador. Vou ligar com um cabo de fibra. Vou aqui indicar que estamos a falar aí de 200 metros, por exemplo. Okay. Portanto, o programa caracteriza o cabo e coloca todos os pigtails que são necessários para fazer esta ligação. E agora teremos o cenário que temos que avaliar conforme fizemos ali para a parte do residencial. Então, para colocar aqui isto para mais equilibrado em termos de representação, portanto eu vou colocar aqui um conversor óptico elétrico, vou aqui orientá-lo. Ok. Posso também apresentar estes valores para verificarem que, em termos de rede, acontece a mesma coisa que estávamos a falar daquele lado. Vou colocar aqui um atenuador. Ok. Vou fazer as ligações que me faltavam. E o patchcore. Portanto, SCA, PC de ambos os lados. Neste momento já tenho aqui um conversor óptico elétrico. Vou ligá-lo à minha rede. Eu vou fazer calcular. Portanto, depois poderia ir ver aqui todo o sinal nas tomadas. E, portanto, fazer aqui ajustes nos amplificadores. Aqui eu posso atenuar aqui o sinal também na parte óptica. Portanto, é importante perceber nesta parte que é a partir daí todos os edifícios estão aqui. Nós já temos esta rede também feita, posso mostrá-la já com estas validações que eu tive a mostrar. Basicamente foi o ajuste de todos os amplificadores, de todos os eletroópticos, de forma a que toda a rede ficasse completamente equilibrada. Ok, e aqui está ela. Portanto, basicamente fizemos aqui ajustes nos amplificadores e nos conversores, de forma a que a rede ficasse totalmente equilibrada. Como veem aqui, os valores já muito próximos dos 55 dB, quer na parte residencial, aqui na parte da hotelaria também estamos aqui nos 60 e qualquer coisa dB, também podemos ainda baixar. Portanto, no fundo agora aqui o trabalho de engenharia de ajuste está aqui todo, e depois da minha rede
preparada. O que é que me falta nesta estrutura do hotel, deste empreendimento? Seria, por exemplo, adicionar aqui uma rede tipo bastidores e, sei lá, desenhar, por exemplo, o bastidor do ATE geral, onde está este equipamento da cabeça de rede, caso seja num bastidor, é colocar os painéis, é desenhar os bastidores dos hotéis, que também há pouco não falei nisso, mas como tudo que são estruturas em bastidores têm que ser representadas, portanto aquela sala técnica, no fundo, era desenhar todos os pontos de distribuição que iriam estar na rede, com os painéis, que iriam receber os sinais dos operadores e também que iriam posteriormente fazer as ligações destas ligações de fibra que estive a falar até agora e, portanto, no fundo, representar aqui de forma já finita e, portanto, final, todas as ligações das 3 redes aqui nas máscaras de rede, quer da parte daqui do hotel e na parte dos ATs e ATIs que eu fiz na outra parte da parte residencial. Portanto, como veem, há de facto algumas alterações, há de facto alguns ajustes neste processo de aprendizagem. Não é complexo, leva-nos a ter tempo para aquilo que é importante, que é o processo de decisão de projeto e não perder tempo com os detalhes de avaliação de contas matemáticas, de folhas de Excel extensíssimas e, portanto, é focar-nos naquilo que nos traz ganho e termos atenção precisamente a isso nos vários tipos de rede, nos vários segmentos do mercado e, portanto, em termos de apresentação do CAD-ITED era isto. O que é que nos reserva o futuro? Portanto, vocês no press release que receberam a informação destes ajustes todos, da nova versão ITED 4 ou ITUR 3, e brevemente também sairá uma nova release com as redes de pás de cobre e de fibra, com esta simplicidade, com estes mecanismos de ajuda, com este potencial de nos deixar atentos àquilo que é o processo criativo de engenharia e de atenção e não estarmos com atenção a detalhes que não nos trazem valor acrescentado nenhum. Portanto, em breve ser-vos-á pedido que façam uma nova atualização, uma ou várias, depende muito depois da sequência de programação, onde algumas delas terão a possibilidade de desenharem redes de fibra, redes de cobre, com esta simplicidade, com estes mecanismos de produção e com esta validação dos elementos do ITED 4 e do ITUR 3 também. Vamos ter os templates pré-feitos, não só das cabeças de rede, vamos ter templates para as partes de pás de cobre, enfim, uma panóplia muito grande que tira-vos a carga do criarem quase do zero e fazerem a utilização destes mecanismos de poupança de tempo e de ganho de produtividade. E agora, não sei se há alguma pergunta que possamos assinalar. Sim, então, muito boa tarde mais uma vez, José Couto. Espero que tenha sido interessante a apresentação que tínhamos para hoje, portanto, e que está praticamente a terminar. De facto, houve aqui algumas questões, muitas foram sendo respondidas por mim e pelo António Fernandes em privado. Eu ia só ressaltar aqui algumas que são as mais frequentes, que vamos tentar dar resposta agora. A mais recorrente é que se o webinar vai ficar disponível em vídeo. Isso para nós de facto é uma pergunta importante e foi mesmo muito recorrente. Ela vai ficar no nosso canal de YouTube. Já agora aproveito a oportunidade para vos pedir, solicitar que nos sigam nas redes sociais, YouTube, LinkedIn e Facebook, porque aí vão estar sempre informados sobre as nossas novidades. Portanto, esta versão que está a ser gravada vai de facto ficar disponível para que possam consultar alguma dúvida que tenha surgido pelo seguimento mais rápido da apresentação. Podem sempre retomar e verificar, rever para esclarecer.
Portanto, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Outra pergunta era a questão que já foi, entretanto, respondida pelo Romeu Faria. O software CAD/CAD nasceu na rede coaxial, evoluiu agora muito, portanto, com estas funcionalidades que foram agora demonstradas, com as redes HFC, portanto, de uma forma muito simples de fazer uma rede HFC, que foram aqui brilhantemente demonstradas pelo Romeu, nomeadamente a teoria que está por detrás, digamos, a engenharia que está por trás disto, portanto, não é colocar os componentes e pedir ao software que faça por tentativa e erro, portanto, as contas, é preciso, de facto, nós, como engenheiros, sabermos o que é que estamos a fazer e o software faz o papel dele, que é validar, de facto, se as coisas estão bem ou não, dar-nos os inputs para nós depois corrigirmos. Portanto, está, de facto, também respondida a essa questão. Estejam atentos, nós continuamos a desenvolver mais features para este software e isto, como eu disse na introdução, é um compromisso que temos do número de utilizadores que, de facto, nos dão o privilégio de usar o nosso software. Uma das perguntas que também tem aparecido muito, e julgo que terá a ver com muitos dos colegas engenheiros que estão a fazer formações ITUR, é se vamos fazer alguma ação sobre ITUR. Sim, vamos fazer uma ação sobre ITUR, não temos ainda a data marcada, mas vai se inserir nas formações que o meu colega Romeu disse que nós iríamos ter mais limitadas, portanto, sobre mais temáticas, em vez de ser tão generalistas como esta, digamos, era uma apresentação geral, nós vamos fazer ações mais particulares. Pedem-me aqui também, por exemplo, nós fazermos um exemplo de uma moradia com 4 tomadas, isso, digamos, é uma brincadeira de crianças neste software, mas nós vamos fazer esse tipo de ações mais específicas para tirar algumas dúvidas de alguns colegas projetistas. Outra situação que eu pedi ao meu colega Romeu para demonstrar agora, enquanto eu abro, por exemplo, um ficheiro já pré-feito, eu diria que pode ser uma SCI em estrela, porque há aqui uma questão que é importante. Pergunta-nos um dos colegas projetistas se é possível ver as características dos produtos usados. É de várias formas. É através a verificação dos datasheets, o Romeu está a seguir, digamos, o que eu estou agora a dizer, portanto, digamos, no próprio, quando selecionamos um componente, há um campo que nos leva para o datasheet, onde podemos ver todas as características do equipamento, mas temos também o que nós chamamos de tooltips, que podemos colocar o rato em cima de um determinado componente e verificar as características principais. Os níveis de sinais às saídas, por exemplo, se colocamos no permanent link, vamos ver qual é a atenuação do cabo, vamos ver qual é a atenuação do permanent link. Portanto, no fundo, nós podemos checar tudo o que se está a passar com o simples, portanto, colocação do rato, com a simples colocação do rato em cima do componente que queremos verificar. Uma questão que tem a ver também com ITUR, portanto, perguntam-se se de facto, ao colocar, portanto, o RUCC e fazer a ligação dos vários componentes da rede ITUR, que não conseguem simular, é verdade, não conseguem simular, a simulação não está disponível nas redes ITUR, não é suposto estar. O que devem fazer é no RUCC colocar manualmente o valor às 3 frequências, neste caso às 2 frequências, a 47 e 862, e nós normalmente utilizamos um valor típico de chegada dos operadores a este tipo de infraestruturas, que é 75 dB microvolt. E depois, sim, seguir a rede para verificar se nos pontos onde nós queremos deixar sinal, seja nas moradias, nos ADE das moradias ou dos edifícios, se estão os níveis que a Anacom recomenda. Alguns utilizadores reportaram um bug, portanto isto é um bug, e aparece num ou noutro utilizador, nós estamos já a verificar o que é que se passa, que tem a ver com os elementos que aparecem para serem colocados na rede, em algumas versões de Windows. Foi aqui reportado o Windows 11, uma outra situação específica que nós estamos a ver, que estamos a averiguar, que conseguem só colocar elementos como colunas
portanto, colunas e os RCs e RGs. Portanto, não conseguem colocar as ATIs, não conseguem colocar os outros componentes. Portanto, estamos a ver, rapidamente teremos essa situação solucionada e vamos voltar ao vosso contacto para dar esta indicação. Entretanto, enquanto íamos falando, e eu, desculpem lá, usei a expressão brincadeira e crianças, o Romeu rapidamente fez aqui aquilo que nos tinham sido pedido, que é uma moradia com uma tomada, com uma ATI com 4 tomadas. Portanto, tão simples quanto isto. Basta agora o Romeu fazer os cálculos e todos os valores aparecem automaticamente, os SCRs máximos, mínimos, as tomadas mais favoráveis, tudo aquilo que um engenheiro precisa saber para balizar a sua rede. Vamos também colocar, já agora para ficar completo, um addend para uma moradia e assim temos este pequeno projeto concluído. Portanto, estamos a falar de segundos de trabalho, é muito fácil usar o software. Mais uma vez, a simplicidade é uma característica deste software. As redes FO que vão aparecer e as redes CC que vão aparecer têm esta simplicidade, e esta simplicidade consegue-se porque não é necessário estarem a caracterizar componentes. Os componentes estão na nossa biblioteca, totalmente caracterizados, seja qual for a rede. Portanto, encontram as soluções adequadas, quer produto a produto, quer templates, como nós apresentamos aqui, portanto, os addends, em que são componentes já pré-feitos, que podem utilizar mediante a aplicação que estão a projetar e que depois são exportados para DXF ou DWG para poderem ser incluídos nos vossos AutoCADs. Basicamente, era isto que tinha para dizer. Não sei se o Romeu terá alguma coisa a acrescentar. Dá alguma coisa a acrescentar, Romeu? Não, de facto, eu estava aqui só a completar o resto do processo. Eu simulei a rede CATV e agora ia fazer a simulação da rede SMA-TV. Como estava aqui distraído e atento ao que o Jaco estava a dizer, estava aqui a colocar a cabeça de rede na rede CATV e, portanto, agora estava a mudá-la de sítio e basicamente é tão simples como isto. Portanto, esta é uma moradia, há de haver moradias mais complexas e que nós vamos abordar depois em outras webinars, em outras formações, cenários de maior complexidade, de como pode ser uma moradia com anexos, enfim. Há muitos cenários que facilmente nos levam a puxar por aquilo que nos torna, de facto, projetistas de renome, sem termos que estar com atenção aos tais que não são importantes e focar aquilo que é o nosso conhecimento na escolha dos componentes e nesta parte de resolver os verdadeiros problemas e havemos de nos encontrar futuramente nessa questão noutros webinars onde vamos demonstrar isso e muito mais e até cenários a pedido que vocês achem que sejam úteis para aprendermos todos com isso. Muito bem. Há uma questão que também não foi respondida, eu aproveitava agora que havia aqui surgir no ecrã. Portanto, nós vamos disponibilizar, como eu disse, este webinar no YouTube, portanto, a gravação, e vamos fornecer-vos também, como já foi dito, mas como veio aqui a pergunta, vou reiterar esta nossa resposta. Nós vamos fornecer estes exemplos feitos para que possam verificar, mexer, analisar. Portanto, todos estes exemplos que aqui foram apresentados vão ser disponibilizados a quem se inscreveu neste webinar. Resta-me agradecer, digamos, esta grande presença que já tem sido habitual nas nossas iniciativas. De facto, para nós é um gosto podermos colaborar neste segmento de negócio, portanto, com os vários agentes envolvidos, portanto, neste caso, os projetistas. Nós estamos aqui para dar sempre o nosso melhor. Disponham. Um abraço e até sempre. Boa tarde. Adeus, até à próxima.